Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já adiou algum date mesmo sabendo que depois ia ficar pior? E aí vem aquela sensação ruim, aquela culpa, aquela ansiedade. E você pensa, gente, eu sei que eu preciso fazer, mas por que eu não faço? Eu imagino que sim. Mas, se isso acontece com você, fica comigo nesse vídeo até o final, de que eu vou te explicar algumas coisas para clarear suas ideias aí. E, antes de qualquer coisa, eu quero te tranquilizar. Saiba de uma coisa. Procrastinação não é preguiça. Eu atendo muitas pessoas, inclusive pessoas responsáveis, comprometidas e dedicadas, mas que se sentem travadas em algumas tarefas. E talvez essa possa ser a sua realidade também. Antes de começar, deixa eu me apresentar, se você é novo ou nova por aqui. Meu nome é Gabriele e eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e neurociência afetiva. E hoje eu quero te explicar de um jeito simples e sem rótulos. Vamos entender então um pouquinho sobre essa procrastinação. Por que na verdade, assim, você vai entender que entender o que acontece com o seu cérebro muda completamente a forma como você se trata. E isso é uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês também. Por quê? Porque nós crescemos ouvindo que quem procrastina não tem disciplina, é preguiçoso, não é esforçado, enfim, né? E por aí por diante. Mas se fosse só uma questão de força de vontade, você não procrastinaria só em algumas coisas. Você não acha que você ia procrastinar para tudo, todos os dias, em tudo que você fosse fazer? Então pensa comigo aqui uma coisa. Vou te dar um exemplo, na verdade, né? Por que você consegue fazer algo que você gosta, mas em tarefas que geram desconforto, você para, você trava? E sabe por quê? Por que você fica preso ou presa? Por conta da ideia da perfeição. Então, é por isso que você não estuda para aquela prova que você tanto quer, porque você fica com aquele pensamento de que você não tem 3, 4 horas para estudar. É por isso que você não vai fazer atividade física, porque você fala, eu não tenho 1 e meia na minha rotina. Então, se eu tenho 30 minutos, eu nem vou, porque nem vai adiantar nada. Então, o nosso cérebro, ele é programado para evitar dor e buscar alívio imediato. Se eu sei que eu não vou encontrar aquilo que eu quero, eu não vou fazer. Então, uma tarefa difícil, ela vai trazer um desconforto emocional, até porque vai testar, né, um pouco das nossas habilidades ali, capacidade. E aí, se eu tô aqui me julgando, achando que eu não dou conta, o meu cérebro ele começa a entrar em modo ameaça. E sempre que ele reconhecer essa ameaça, ele vai buscar te proteger. Sempre que for interpretado uma ameaça. Então, evitar o desconforto gera alívio momentâneo, certo? Então, o problema é que o cérebro não pensa no seu eu de amanhã. Ele está aqui hoje, tentando te proteger. Então, nesse movimento de evitar, o cérebro ele vai aprendendo que evitar funciona. Percebe? Porque de fato funcionou, te trouxe alívio. Você não entrou em desconforto. Então, o problema não é falta de força de vontade, é excesso de desconforto. Vamos aqui para mais um exemplo para vocês. Então, você tem lá um pensamento automático de que vai ser difícil. Provavelmente a sua emoção, ansiedade ou irritação. O seu comportamento vai ser de evitar, você não vai fazer. Só que aí trouxe ali um alívio imediato, mas vem culpa e vem ansiedade depois e você fica nesse ciclo de tempos em tempos. Então, aqui na TCC, na terapia cognitiva, a gente aprende que quanto mais você evita, mais esse ciclo se fortalece. Então, grava bem essa frase. Procrastinar não resolve a ansiedade, só adia ela. Porque você vai dar de cara com ela já já, em outro momento. Então, talvez você não procrastine porque você seja irresponsável. Talvez não, certeza. Talvez você só esteja cansada, sobrecarregada, exigindo muito de si mesma.
Então, quando a gente só se critica, o nosso cérebro, ele entra em modo ameaça. Eu não dou conta, eu não faço nada direito, tudo acontece comigo. Ainda é capaz que vocês batem até a mãozinha assim, né? Putz, não acredito que eu fiz isso. Então, a autocrítica não gera ação, ela gera mais travamento. E por quê? Porque a gente aprendeu que procrastinar é falta de disciplina. E aí você fica nesse ciclo assim, ó, mas repara, se fosse só isso, você procrastinaria em tudo. Eu já falei e eu estou retomando, porque eu quero que você grave nisso. Então, percebam que as tarefas que mais exigem de você, né, que vai entrar em desconforto, tem medo de errar, tem cobrança, tem cansaço, tem ansiedade. São nessas atividades que você mais trava. Então, você trava para aquilo que você pesa emocionalmente, para aquilo que você atribui um peso muito maior. E aí, a função básica vai entrar em modo ação, que é evitar o sofrimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é que, assim, tá tudo bem, não vou dizer que você nunca vai ter um pensamento automático de que não vai ser difícil, mas o que a gente vai fazer com isso? Porque muitas coisas na nossa vida são difíceis e eu tenho certeza que você já teve muitos pensamentos como esse, achou que não ia dar conta e foi e fez. Então, evitar a tarefa que gera alívio rápido, nem que seja por alguns minutos, ela acaba comendo ali você pelas pernas, porque de minutos em minutos aquilo vai aumentando, tá? Então, quando a gente fica nesse ciclo de evitar o desconforto, o seu cérebro está aprendendo que quanto mais eu evito, mais eu me sinto melhor. E aí eu quero que vocês me respondam aqui embaixo. Isso é verdade? Quantas vezes vocês evitaram alguma coisa e vocês têm certeza de que vocês ficaram melhor? Mas calma, que aqui a gente vai então entender algumas coisas. Então, lembra que eu disse para vocês agora há pouco? Não é que você não pode ter um pensamento automático de que aquilo vai ser difícil, mas o que a gente vai fazer a partir disso? Ou se a gente fica jogando para frente, outra hora eu vejo o que eu faço. E você fica naquela culpa, naquela ansiedade e nada sai disso. Então, se eu tenho aqui um pensamento, eu acho que tal, vou estudar para aquela prova que é muito difícil. É verdade, gente, a prova é muito difícil. Você estudando 30 minutos ou 4 horas ou não estudando, aquilo vai estar ali. Então, é difícil e o que é que eu vou fazer com isso? Então, eu vou me propor a estudar, eu vou me propor a lidar com esse desconforto. A gente tem que começar a entender que o desconforto, ele não é um problema, ele é um convite para que a gente ressignifique algumas coisas. Então, quantas vezes você está sendo convidado a ressignificar algumas coisas e você simplesmente está fechando os seus olhos porque você acha que você não dá conta disso? Então, meu convite para que você seja gentil com você mesmo. Não é passar a mão na sua cabeça e dizer, olha, minha filha, pois é, você não tem condições de aprender isso é muito difícil mesmo, você não vai conseguir. Não, gente, não. E lembra do que eu acabei de dizer, quantas vezes você já esteve em situações muito mais difíceis, que você falou assim, não sei se vou dar conta disso aqui não, acho que essa aqui é muito. E você passou. Então, a gente aprende a lidar com os pensamentos e com a ansiedade à medida com que a gente vai se expondo às tarefas de forma gradual. Então, eu não tenho 4 horas para estudar, eu tenho 30 minutos, eu tenho 40 minutos. Você vai fazer o que você tem, 30 minutos, 40 minutos. E isso não é sobre motivação, é sobre você aprender a regular suas emoções. É sobre você aprender a que, assim, esses não são os meus pensamentos que me controlam. Tá? Então, eu convido você, se tem uma tarefa aí que você está adiando por muito tempo, que você acha que você não tem tempo hábil, ou hábil não, talvez ideal para isso, se proponha 30 minutos por dia. Faz esse combinado comigo. Depois você me conta aqui embaixo, volta aqui e me conta depois, se você começou a fazer. Tá? E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, né? Assim o YouTube vai entendendo que esse vídeo é importante, vai entregando para muito mais pessoas que precisam entender que a procrastinação não é falta de força de vontade, afinal não é sobre isso mesmo. E compartilha com alguém,
que precisa aprender sobre isso também.